Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Há algum tempo a gente está aí distante e não temos colocado os nossos vídeos, mas graças a Deus, Deus nos permite estar aqui hoje. E eu queria conversar com vocês sobre um tema bastante atual, embora seja de algum tempo já esquecido. E para falar sobre esse tema, que é sobre o registrado no livro de 2 Coríntios 3,6, que diz: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Durante os anos da minha juventude, onde eu estive em constante contato com a igreja pentecostal e nos sermões que escutávamos, e também na lógica teológica que neles era aplicada, se percebia que a própria teologia era vista com muita desconfiança. O texto mais citado era parte de um ensino apostólico. Paulo ensinava a respeito da nova aliança. E quando eles falavam a letra mata, as coisas eram complicadas. Os pastores enxergavam os teólogos elementos antibiblistas capazes de desintegrar os textos sagrados com habilidades exegéticas e também com certos meios hermenêuticos. Dessa maneira, os que trilhavam esses caminhos teológicos eram rotulados como não pentecostais ou como pessoas frias. Não havia nos antigos pastores a compreensão de que a letra que matava, a qual se referia o apóstolo, era nada mais, nada menos do que a lei mosaica, que tinha o seguinte peso: maldito todo aquele que não confirmar as palavras dessa lei para as cumprir. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 26. Dessa maneira, qualquer irmão letrado era tido como um personagem parecido mais ou menos como aquele que fez o ator Arnold Schwarzenegger, que é o ex-governador da Califórnia, Ele interpretou no filme O Exterminador do Futuro um androide. E esse filme foi lançado em 25 de março de 1985, e o diretor era James Cameron. E nessa trama consistia em que esse exterminador provocaria a mudança no futuro da humanidade se conseguisse matar uma mulher chamada Sarah Connors. Deixar, portanto, um teólogo pregar na minha época de juventude era como se fosse possível maquiar a própria besta do Apocalipse e maquiar com uma maquiagem marquê. Era como se fosse possível com aquela pregação enganar os escolhidos. E era como se ao final da pregação desse letrado, se as luzes da igreja poderiam se apagar e se ouviria a frase que se notabilizou com o filme, que dizia: Hasta la vista, baby. E ainda podia se ouvir as gargalhadas de você sabe quem do filme Harry Potter. Isso, aquelas gargalhadas estrepitosas. Se alguém souber aí o nome desse personagem aqui das gargalhadas, pode escrever aí nos comentários. Vamos ver se a galera interage aí com a gente, Lembrando ainda que a gente está comercializando aí um e-book, gente, para gerenciar fundos para o nosso canal, tá bom? Então o link vai ficar aí na descrição daqui a pouquinho. Mas muito bem, então ver um teólogo pregar era uma coisa perigosa, era alarmante. Mas caminhando nos estudos e sentindo na pele a rejeição daquelas metodologias teológicas que eram aplicadas ao sermão, e nisso eu me lembro aqui, faço uma parada para citar, um amigo e irmão que eu amo muito, meu amigo Gelson Alves Pereira Pequeno. Onde quer que esteja, que Deus te abençoe. Aliás, o Gelson de Pequeno só tem o sobrenome,
é um exegeta, um expositor das palavras de Deus como ninguém, não é? Foi exemplo nosso e também um precursor na caminhada teológica daqueles tempos trabalhosos. E aí fica aqui um abraço e uma lembrança carinhosa dos irmãos que seguiram nessa senda que é a teologia. Bom, então, um salto histórico, né, que vai ser aplicado aqui só para a gente fazer um link entre os crentes do primeiro século da era cristã e que eram chamados, né, de igreja primitiva, aos irmãos de hoje, tá? Esse salto vai servir apenas para isso. E ele consiste no divisor de águas chamado Reforma Protestante. 1517, isso mesmo, no século XVI, onde a Igreja Romana encontrou na pessoa de Martim Lutero, parafraseando John Hus, um cisne biblista. E pasmem, era professor de teologia em Wittenberg. Aliás, é o lugar onde ele afixa as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, não é? Então, Lutero lidera o retorno à ortodoxia bíblica. O lema sola escritura se aplica no contexto onde o Papa Pio X assina a excomunhão diante de um pedido de restauração feito pelo cardeal Tomás de Vio, que era conhecido como Caetano. Esse pedido de retratação, ele foi totalmente hostilizado por Martinho Lutero, que fez a seguinte declaração: segundo Altmann, tanto ao maior quanto ao menor, que me dê, se possível, o testemunho, mostre o erro, convencendo-me através de citações dos profetas ou dos evangelhos, pois terei maior disposição de retratar qualquer erro, caso me convencerem, e serei o primeiro a atirar os meus livros no fogo. Então, com essa citação, que bem foi elaborada por Altmann, a gente vê Martim Lutero não aceitando a retratação e sendo excomungado. Aliás, era isso que se fazia com os teólogos, se excomungava. Mas a tarefa da teologia é, portanto, cristocêntrica e é bíblica. Ela tem a tarefa de mostrar biblicamente aquilo que é o dogma. Fazer teologia não significa virar as costas para Deus, mas também não pode significar dizer sim a tudo que é feito dentro de uma igreja que se diga cristã, mas que se encaixe dentro do perfil elencado no livro das Crônicas 7,14, que vai elaborar um povo que se chama pelo nome de Deus, mas que não ora, que não se humilha. É complicado. Também um lugar, Mateus 22, 29, um pano de fundo muito sombrio. Então Deus se manifesta no cosmos e se revela a Abraão. Sim, em Harã ele se revela a Abraão e com o seguinte chamamento: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Deus ainda se revela a Israel no deserto, aonde lhe dá as leis e os decretos na progressão dessa sua revelação. Você lê isso em Êxodo no capítulo 20, onde os 10 mandamentos são disponibilizados ao povo no pé do monte. Mas, vindo à plenitude dos tempos, conforme descrito em Gênesis, em Gálatas, aliás, 4:4, a plena manifestação divina caracterizou o Emanuel, que nasce sob a lei, né, e nascido de mulher, ressignifica tudo ao declarar a seguinte coisa: eu, porém, vos digo, presente 5 vezes na narrativa do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. O Sermão do Monte traz Jesus dizendo: eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Muito bem, só a Escritura se constitui, portanto, em uma conformação cristã em detrimento de uma tradição dos anciões. O Talmud prescrevia ritos que se equiparavam a decretos divinos, mas que não passavam de aspectos humanos. Portanto, descortinar o mistério faz com que a ortodoxia se mantenha sobre a própria dogmática, aliás.
visto que a história do dogma se mostrou ser a história da interpretação. Todo dogma é feito sob uma interpretação bíblica. Então não há como fazer teologia sem interpretar a Bíblia. E a interpretação da Bíblia, ela vai ser revisada segundo os escritos. Então, não se pode dizer que há erro no dogma, uma vez que as escrituras de onde provém o dogma é inspirada por Deus. E a prática da liturgia cristã se dá exatamente por esse dogma. Mas também se reconhece que cada sociedade tem suas peculiaridades e idiosincrasias, coisas típicas dela, tornando a atividade teológica constante em consonância com o seu tempo, sob pena de encontrarmos cristãos se comportando como se cristãos não o fossem, com práticas bizarras, antibíblicas, que poderíamos caracterizar como tolices anacrônicas, devido ao não uso da alta crítica textual, que situa o lugar e a era, mostrando, portanto, aquilo que se deve extrair do texto, aquilo que se deve sacar do texto, sem que isso possa ser maculado com uma pretensão ou até mesmo com um erro dogmático. Então, diante do exposto, a teologia bíblica cristã e também dogmática tem na ortodoxia e na ortopraxia o seu lugar e a sua importância. Portanto, citar Karl Barth, Emil Bloom, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Rudolf Otto, Friedrich Schleiermacher, entre outros, foram apenas porta-voz do seu tempo, fazendo das suas leituras teológicas um instrumento de leitura da própria realidade por eles vividas e analisadas, mas uma análise tendo um texto sagrado como base. Talvez, e só talvez, mais uma vez eu digo, talvez, e só talvez, não concordemos com tudo que está necessariamente exposto nas cosmovisões dos teólogos supracitados. Porém, podemos novamente recorrer a Lutero, que, segundo Altmann, diz a seguinte coisa: estou convencido pelas Escrituras, por mim aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Nada posso nem quero retratar-me de nada. Porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Que Deus me ajude. Amém. Então Lutero volta às Escrituras com a maior clareza e tranquilidade para, a partir delas, prender a sua consciência, tendo a palavra de Deus como base, e não os escritos dos antigos, e não as visões teológicas. Não é proibido ou pecado fazer essa teologia, mas é a teologia da cruz, diria isso John Stott. E quando ele escreve sobre o discípulo radical, é nessa pegada que ele vai, porque a teologia da cruz, ela mostra, portanto, o evangelho como sendo a base litúrgica, a base do dogma. Não há como fazer uma teologia que seja desassociada do texto bíblico. Por isso, a gente sabe que teologar é preciso. E é exatamente nessa pegada que R.C. Sproul deu o seu livro o sugestivo título: Somos Todos Teólogos. Ele dizia isso fazendo alusão ao fato da busca por resposta aos principais temas da fé cristã. Afinal, voltar ao texto bíblico para verificar o que está correto, ou se há alguma coisa incorreta, é o que classificou os irmãos bereanos. Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles abriam o texto bíblico. Portanto, em última análise, é o texto bíblico, é o próprio evangelho, na pessoa do Cristo, é quem vai ter a palavra final. Não há como elementos particulares se fazerem finais na análise de conjuntura de qualquer ou de nenhum teólogo. A teologia parte da bibliologia. Portanto, teologar sem Bíblia é o mesmo que trafegar no Oceano Pacífico.
Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.